Olá, caros alunos. Nessa discussão de hoje, nós vamos enfocar alguns aspectos que estão relacionados à nossa terceira unidade da disciplina de Computador e Sociedade. Para que a gente possa abordar algum desses aspectos que estão delineados como objetivos dessa unidade, que também estão propostos no nosso plano, eu vou compartilhar aqui um slide para que a gente possa ir acompanhando alguns pontos, na verdade, retomando alguns pontos que já falei em momentos anteriores e que vou aprofundar um pouco mais e, digamos assim, reforçar no sentido de convidá-los à imersão na discussão que a nossa disciplina traz. Então, a terceira unidade, conforme está no nosso plano, acompanhem bem, ela enfoca essas relações entre o computador e os contextos de educação. Até então, nós temos falado mais da relação entre o computador e a sociedade, entre as relações que foram se construindo historicamente dentro desse processo que foi sendo construído a partir de uma reconfiguração social, e aí essa reconfiguração ela chega ao nosso grande espaço central, que é a educação. E chegando a esse espaço central, que é a educação, queria chamar a atenção para algum aspecto fundamental quando nós tratamos dessa questão do computador na sociedade. Um marco central dentro da chegada da informática é a Política Nacional da Informática, que ela teve influências enormes no mercado profissional, a partir da Lei 7.232, de 84, ou seja, nós temos, desde outubro de 84, aprovado pelo Congresso Nacional, uma Política Nacional de Informática. O que é essa política nacional? É uma política, como o próprio nome diz, que ela vai trazer diretrizes e orientações para nortear como vão ser geridas as ações dentro do mercado profissional relacionado à informática, a prática desse profissional, pensando em questões que envolvam aspectos éticos, questões que envolvam a preservação dos direitos do profissional da informática, do lugar desse profissional no mercado de trabalho, da importância desse profissional e, ao mesmo tempo também, enfocar aspectos relativos aos deveres desse profissional. Porque quando nós tratamos de aspectos de legislação, nós temos que ter muito em mente esse equilíbrio entre os direitos e os deveres que essa nova ética, que essa nova configuração social traz. E aí, dentro do espaço educacional, pensando na relação computador e educação, nós temos, então, uma influência do computador no campo escolar. Recuperando um contexto bem recente, o que nós tínhamos de computador na escola era aquele computador mais tradicional, nas famosas chamadas salas de informática, né? Nós tínhamos um computador lá em salas, aliás, muitos computadores numa sala de informática, que, via de regra, ficava ou até fica, muitas vezes, por falta de um profissional qualificado, e é por isso que nós estamos aqui nos qualificando para dizermos para essa sociedade e para atuarmos de forma qualificada e assertiva nessa sociedade. Então, o que nós tínhamos nessas escolas, o que nós tínhamos de forma muito intensa na escola, é uma sala de informática com computadores que eram subutilizados. O que eu chamo de subutilizados? Computadores que estavam lá, vinham a partir de programas do governo federal, e esses computadores ficavam nessas salas de informática. Salas que não tinham sujeitos preparados do ponto de vista pedagógico para fazer uma utilização desses recursos, potencializando a aprendizagem dos alunos. E aí, com isso, esses computadores muitas vezes acabavam com o tempo perdendo as suas funcionalidades, acabavam sendo inúteis, digamos assim, tão inúteis no sentido de não haver uma direção no sentido de preparar os professores, por exemplo, das outras disciplinas, componentes curriculares, como a gente chama hoje no contexto de BNCC, língua portuguesa, matemática, história e geografia, para que pudesse fazer uma mediação adequada dentro desse contexto, e também não havia um profissional especializado, o professor de computação, para que pudesse, em articulação com o professor dos demais componentes curriculares, fazer essa mediação. E aí, dentro também desse contexto,
nós vamos sentir os impactos dessa explosão informacional produzida pela internet para o mundo dos negócios, principalmente sobre a questão da administração, da gestão dos fluxos, dos estoques de informação online em tempo real. Então, dessa explosão de informação que vai chegando por meio da internet, há uma necessidade de pensar no controle de como gerenciar os negócios e gerenciar no sentido de cuidar de uma administração para esse fluxo de informação que vai de uma forma incontrolável e em tempo real as coisas acontecem no mundo e nós estamos aqui, estamos tendo acesso a essas coisas que estão acontecendo. E isso vai fazendo com que os sujeitos que vão lidando com essas informações, eles precisam ter uma orientação, eles precisam ter uma capacidade crítica, eles precisam ter uma capacidade de absorção dessas informações e possam gerenciar esse fluxo, né, de informações de uma forma que seja produtiva e que isso possa render, digamos assim, para para que o seu ambiente de trabalho, sobretudo no campo educacional, essas informações em tempo real, essas informações online, essas informações em qualquer que seja o ambiente, elas possam contribuir para aperfeiçoar os processos ali envolvidos. Por quê? Porque essas mudanças informacionais, elas afetam o processo de decisão empresarial, por exemplo. O modo como as empresas passaram a gerenciar os seus negócios, também correlacionado aí ao contexto da informática, mudou totalmente a partir dessa história breve do computador na sociedade. Um exemplo muito clássico, né? Se a gente for pensar nessa presença da máquina, como eu falei na nossa aula 1, né? Se a gente for pensar nessa presença da máquina, né? Nós temos de forma muito contundente a presença da máquina. Aqui me reportei o computador, mas, por exemplo, nós tínhamos o telefone, o clássico telefone de mesa, o telefone de casa, né? O telefone doméstico, como se chamava. Nós tínhamos o fax, né? Nós tínhamos aquelas grandes máquinas que chegaram primeiro dentro da nossa sociedade nos ambientes empresariais. E hoje essas máquinas estão obsoletas e o ambiente empresarial ele está na palma da nossa mão, digamos assim, com as decisões, com os processos e com o gerenciamento de ações, tanto do ponto de vista de quem está na condição de vender um determinado produto ou um determinado serviço, quanto quem está na condição de comprar esse serviço ou esse produto. Pensando nisso, nessa esfera profissional, os problemas são mais comuns com os quais os sujeitos da área se veem envolvidos são a influência do computador na vida das pessoas, e essa influência ela se dá de forma dúbia, né? Seja no sentido positivo, como ela contribui para que as pessoas possam utilizar melhor desses recursos e buscar laços de aproximação, buscar laços, por exemplo, que possam promover uma aprendizagem mais significativa, ter acesso, hoje, por meio do computador e das virtualidades que a internet propicia, você tem acesso ao mundo, o direito autoral dos sistemas e programas e a pirataria de software, porque nós entramos, então, numa grande seara, a da internet, que dentro dessa seara, o grande problema é a falta de controle sobre o que é dito, sobre o que é colocado dentro desse sistema e quem se apropria dessas informações e como se apropria dessas informações e elas circulam socialmente. E aí, trazendo para o contexto profissional, isso nós começamos a presenciar, a mídia começou a divulgar isso, começou a alertar para esse problema, né? Há uma série de problemas que envolveram aspectos éticos, aspectos legais, quanto à autoria de sistema de programas de computador. E isso trouxe a questão da pirataria, né, de softwares, que é uma luta constante que a Política Nacional de Informática ela tenta combater. E no campo educacional, há, portanto, a necessidade de formação continuada dos professores. Aquilo que falei antes, as famosas salas de informáticas, a sala de informática lá fechada, porque os professores, seja dos outros componentes curriculares, ou seja, do professor de informática, não existe na escola,
e os professores dos outros componentes curriculares não têm uma formação adequada para mediar a aprendizagem dentro desse contexto. Porque o que é necessário é que esse professor aprenda para que ele possa ensinar. Nós, como professores, nós só temos condições de ensinar aquilo que nós sabemos. Então, esses professores se veem diante desse desafio. E esse é um desafio que marca um cenário de ensino e aprendizagem, onde, novamente, retomo duas palavras-chave: imigrantes digitais e nativos digitais. E aí, para reforçar que, a partir de agora, mais do que nunca, o nosso público será de imigrantes digitais e de nativos digitais convivendo nesse contexto, né? Porque os imigrantes digitais serão quem, né? Serão nós, né? Que nascemos antes dos anos 2000 e que tivemos nos adaptar aos novos modos de lidar do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista operacional. E os nativos digitais são os nossos alunos, que nasceram já da segunda metade da segunda, já na metade da primeira década deste século. Enfim, essa geração está nascendo agora. Isso, de certo modo, cria um certo conflito de geração, porque nós temos uma geração que ela já nasce, metaforicamente, com um aparelho tecnológico na mão, e você tem, do outro lado, uma geração que precisou se adaptar a esse contexto. Então, esse é o grande desafio que, digamos assim, sistematiza e traz implicações éticas, sobretudo a partir do cenário de ensino e aprendizagem provocado pela essa grande guerra que vivemos, que foi a pandemia da Covid-19, porque nós, mais do que nunca, tivemos que usar desses recursos tecnológicos, e isso foi, nesse movimento, muitas questões foram colocadas em evidência, como a questão da autoria, a questão da exposição da imagem, a questão dos desafios de aprender mesmo a manusear esses recursos. Então, esse é um dos grandes desafios para os educadores e para aqueles que estão envolvidos, de uma maneira ou de outra, com o processo educativo. Ok? Essa nossa discussão, mais uma vez, ela tem como base o nosso texto da disciplina, Computador e Sociedade, e as referências que estão no nosso plano. Muito obrigado, espero que essa minha fala tenha corroborado as discussões que já estão planejadas na nossa disciplina, vou parar de apresentar, e que vocês possam fazer a leitura de todo o material, agora nesse fechamento, né, com essa terceira videoaula, que vocês possam fazer a leitura de todo o material, responder as questões, fazer um estudo bem aprofundado do que está proposto ali, e mais do que isso, que vocês possam recorrer a outras fontes também, não ficarem limitados ao que está posto na disciplina. O que está posto na disciplina ali é uma orientação, mas que ela te abre muitos caminhos. Lembra que eu falei do hiperleitor? É aquele leitor que está na tela do computador e ele vai ali a partir de uma informação que te leva a outra, então uma coisa vai puxando a outra, vai puxando outra. Então, esse é o leitor de hoje, esse é o estudante de hoje, né? E nós precisamos, dentro desse processo, agir de uma forma ética, colaborativa, para que nós possamos ter uma aprendizagem mais significativa.